Porque o STF condenou a cabeleireira do Perdeu Mané a 14 anos de prisão. O projeto de anistia também perdeu força na Câmara, né, Vitor? Tem muito pra gente conferir aí e Marco Aurélio Freire traz aí esse panorama pra gente. Bom dia a todos da Rádio Cidade. Ontem o STF concluiu o julgamento de Débora Rodrigues, a cabeleireira que pichou a estátua em frente ao STF no 8 de janeiro. Ela foi condenada a 14 anos de prisão. E essa prisão, essa condenação, aliás, não foi unânime, porque houve divergências. Quem a condenou a 14 anos foram o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia e o Flávio Dino. Já o Cristiano Zanin entendeu que ela deveria pegar 11 anos. E o Luiz Fux, apenas 1 ano e 6 meses. Vejam só, ela foi condenada por 5 crimes, entre eles a questão, né, de pichar ali o lugar tombado, patrimônio, depredação de patrimônio, mas também por questão de golpe de Estado e tudo mais. É por isso que, nessa soma, o Alexandre, a Carmen Lúcia e o Flávio Dino entenderam ali 14 anos somando esses 5 crimes. O Zanin achou que não eram tudo isso, caiu para 11. Agora o Luiz Fux considerou que era apenas pela questão da pichação e não pelos outros crimes. Por isso, quando ele foi fazer a soma das penas, que a gente chama em direito de dosimetria, a dosimetria da pena, ou seja, a soma lá de todos os crimes, e quanto é que pode pegar ou não, ele entendeu que isso, ele só tinha um crime, você não tem uma condenação muito alta, seria aí 1 ano e 6 meses. Isso é importante porque o Luiz Fux então abriu divergência que pode ser levada para outros casos envolvendo aí a questão de golpe de Estado e que pode chegar até, né, aos envolvidos maiores como Bolsonaro e os outros demais. Porém, claro, a depender muito de como cada julgamento vai se dar, enfim, a gente não tem como prever completamente o pensamento do juiz, mas isso é importante. É uma divergência grande. Você tem alguém que considera apenas um crime em relação a 5 e, portanto, uma pena bem menor de 1 ano para 14, então tem aí uma divergência muito grande, tem um abismo entre uma coisa e outra. Vamos aguardar para sabermos como é que vai se manifestar o STF nos outros julgamentos. Agora, a Débora também tornou-se um símbolo usado justamente no Congresso pelo pedido de anistia. E falando em anistia, é o seguinte, Hugo Mota, na prática, está colocando a anistia cada vez mais distante. Porque vejam só, eles conseguiram, os parlamentares conseguiram, principalmente o PL, conseguiram aí juntar o número necessário de assinaturas, mais de 257, para tocar o projeto. E aí eles queriam urgência. Só que agora, com a morte do Papa, Hugo Mota disse, olha, não tem como votar isso agora. Ele está viajando com o presidente Lula para o funeral do Papa Francisco e ele foi uma reunião com os líderes partidários, né, de mais de 400 deputados dos 500 e entendeu que esses líderes não querem pautar agora o processo, a urgência, né, do projeto. Então o que está ocorrendo? O Hugo Mota está começando a trazer a ideia de que não, nós vamos discutir sim o projeto, mas não nessa urgência, não nesse ritmo que o PL quer. E aí tem um detalhe interessante. O líder do PL, o Sóstenes, ele já disse o seguinte, não, a gente pode mudar um pouco o projeto, porque o projeto atual, ele é bem amplo, ele diz que não só as pessoas que participaram do 8 de janeiro, mas também qualquer pessoa que cometeu outro ato relativo a isso, antes mesmo do 8 de janeiro, também poderia ser agraciado, beneficiado pela anistia. E o que ele começou a dizer, o líder do PL, é que eles poderiam pensar em restringir o projeto apenas para o 8 de janeiro e para quem cometeu lá as depredações naquele dia em relação aos 3 poderes lá, aos prédios dos 3 poderes. Bem, se isso for verdade, é o seguinte, no projeto original, outras pessoas como o Bolsonaro, o Alexandre de Ramagem, o general Heleno, esse pessoal seria beneficiado no projeto original, pelo menos na leitura que a gente faz do projeto. Mas se ele restringe apenas a quem esteve no 8 de janeiro, e Bolsonaro, por exemplo, não estava no 8 de janeiro, ele estava nos Estados Unidos. Nesse sentido, se for assim, ele não seria mais alcançado, ou seja, muda o patamar, né, em relação ao pedido, né, do PL, muda o patamar em relação ao que poderia ser votado na Câmara. Será que o PL recua mesmo? Será que ou eles vão conseguir pressionar o Hugo Mota? Por hora está tudo suspenso, enquanto o Hugo Mota não voltar do funeral do Papa. Mas quando voltar, será que eles continuam nessa pauta? Bem, a conferir, a gente volta segunda-feira com mais comentários, se Deus quiser.
Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio.